da carreira, de estar com a gente, de realmente se dedicar, realmente estudar, realmente... O que eu venho trazendo aqui são coaches que eu conheço pessoalmente e coaches, quem sabe, que fazem. Então, ó, tá aí essa mulher linda, maravilhosa. Eu brinco muito com ela a respeito disso, ela sabe disso, né? Eu falo assim para ela, olha, Raquel, vou falar uma coisa para você, se você fosse minha amiga antes do meu casamento, primeiro que eu não te convidava para o meu casamento, eu falo para ela, né? Para madrinha, então, nem pensar. Vai que meu casamento para você, mas que mulher é essa? Gente, é uma linda, é uma fofa, além de uma pessoa maravilhosa, uma profissional, nota 10, excelente. Ela é muito bacana, pessoal, imagino. E super dedicada nessa questão do coaching, super dedicada mesmo. Bem-vindo, Fagner Conceição, que bom ter você aqui presente nas nossas lives. Débora Garcês, outra coach de jovens, lindíssima, um beijo bem grande para você. Beijo, Débora! Então, o pessoal, a Raquel, falou assim, Raquel, vamos falar um pouquinho de carreira essa semana para a gente... Por quê? Porque a gente vem se aproximando aí de uma questão de Enem, a gente vem chegando... Olá, Fagner. A gente vem chegando no final do ano, muitos estão completando aí esse ensino médio, né, partindo para uma faculdade, e eu tenho certeza absoluta que muitos não sabem exatamente o que quer, ou então está em dúvida, ou então tem uma influência muito grande da família. Existe aí uma série de questões. Mesmo eu também sendo coach de carreira, eu não atuo tão fortemente na área quanto a Raquel. Então, assim, o que a gente costuma fazer, né? Cada um na sua competência. Todos sabem que a Max é muito mais embargada na questão de valores, na questão de estudar aí os comportamentos por trás dos valores, as reações, os sentimentos, como isso impacta no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional, né? Atuo como coach também, mas até então eu atuava como life coach, carreira. Eu tinha essa licenciatura, sim, pela escola que eu fui formada, mas agora eu me aprofundei. Vamos dizer que eu me especializei por um parceiro nosso também, que é o Maurício Sampaio, mas atuante mesmo são as pessoas que eu estou trazendo. A Raquel é uma delas, assim como a Débora, que está aqui com a gente também, assim como a Margarete também, né? A Margarete está aí também? Margarete também aqui com a gente, então assim, muito bom, né? Saber que tem pessoas tão atuantes. E realmente eu sei que são atuantes porque eu acompanho o trabalho. Eu acompanho o trabalho pelas mídias, né, pelos seus Instagrams, Facebook, né, às vezes até um Twitter. Então é muito legal, é muito gostoso de ver. Então eu queria que você soubesse que eu realmente trago pessoas que eu conheço e sei como elas atuam no mercado. Quando eu trago para fazer uma live comigo, tá bom, pessoal? Então, seja muito bem-vinda, Raquel, por favor, se apresente, comece a bater esse papo com a gente, vai ser bem gostoso, tenho certeza. Vai ser bem legal. Bom, primeiro, Max, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você, né? Você já falou tanta coisa, eu também gosto muito de você, né? Além de parceria, a gente tem uma amizade muito bacana. E eu fico muito feliz por isso. Tá bom o som aí? Eu não sei se tá legal o som aí, tá bom? Para mim tá ótimo. Então tá bom, tá dando um eco aqui estranho, se tá bom aí, tá bom. Alguém, se qualquer coisa, avisa aí, viu, pessoal? Como é que tá aí? Mas então, Max, você até comentou, falou do Enem, eu até coloquei hoje no Story, tem que colocar lá no feed também, 30 dias só pro Enem. Olha só, reta Só final. 30 dias, reta final, e eu até hoje eu fui ao banco, e eu estava conversando com o menino, ele perguntou que livro eu estava lendo e começamos a conversar, e ele falou que vai fazer o Enem. Eu falei, que bacana, e o que você está em mente, né? Qual que vai ser a carreira que você vai escolher? Não faço a mínima ideia. Olha. Então,
Eu fiquei assim bem impressionada, porque ele realmente ele vai fazer o Enem, ele já quer destinar, ele não tá para treineiro, né? E ele falou que ele tá assim, não tem a mínima noção. Eu lembro que eu até comecei a conversar com ele um pouquinho para poder assim até ajudá-lo ali, né, dar alguma luz. E eu fiquei bem impressionada como realmente eles deixam muito para a última hora, né? Pensando nessa fase dos jovens, né, nessa fase da escolha profissional, com os bate-papos que eu fiz há um tempinho atrás. É interessante porque muitas vezes eles sabem dessa demanda, eles querem resolver isso, só que eles não sabem como, eles não sabem qual o primeiro passo, né? Como é que tá o som aí, Max? Estou vendo você fazendo uma cara meio aí. Excelente. Ah, Sabe por tá. que deve ser, é o que eu falo, né? Nossa negociação às vezes é bem reflexiva, né? E você está falando assim, Max, tem 30 dias, ele não sabe. Eu tive recentemente um bate-papo com alguns jovens, né? E você deve ter notado que isso é a maioria. Raquel, por que você acredita que isso acontece? Bom, para começar tudo, o nosso cérebro aqui, vamos colocar essa parte, o córtex, o pré-frontal, ele não está totalmente formado nessa fase em que o sistema pede que esses jovens façam essa escolha. Então, é a exceção da exceção, aquele que tem firme desde sempre, ou já escolhido, sabe? Então, essa é a exceção da exceção. Vamos colocar aqui o normal, é essa insegurança e essa indecisão por não estar todo pronto, né? O nosso cérebro. E né, dos meninos, né? Agora, tem uma outra questão também. Eu até falo com eles. Existe essa situação, existe essa demanda. Eu preciso resolver. Vamos nos envolver, gente? Vamos nos comprometer com essa situação? Vamos resolver a vida? O problema é esse. São poucos os que param e falam, poxa, eu tenho que resolver isso. E se envolve com esse assunto e quer pesquisar, quer se inteirar, né? E eu falo que hoje é tão mais fácil do que no nosso tempo quando a gente fez a nossa escolha. Hoje a gente tem internet, a gente acessa vários lugares falando sobre os cursos, todas as universidades. Dentro das universidades, a gente pode pesquisar tudo sobre o curso, a gente pode encontrar vídeos dos profissionais. Então, eu falo que hoje não tem como a gente entrar em um curso, né, fazer a nossa escolha e a gente levar susto. A gente não precisa disso. Como eu levei um susto quando escolhi o meu. Eu falo que a minha primeira escolha, né, eu não acertei. E, inclusive, Max, eu trabalho, né, a minha motivação para trabalhar hoje com o coach de carreira e com essa questão vocacional, da escolha profissional, é justamente porque na minha época, nossa, foi muito difícil esse momento. Passar por ele só, não ter um direcionamento, né? Na escola também não tinha nada. Então, para mim faz todo sentido hoje eu poder ajudá-los, sabe? Eu poder levar assim uma luz aí, direcionar um pouco os pensamentos, né, deles. Qual o passo a passo, né? O que eu preciso fazer para fazer uma escolha mais acertada, né? Porque se eu posso acertar logo na primeira, por que então eu não vou me preparar para isso? Né? Porque depois que você, né, não faz a primeira escolha acertada, tem muita frustração, né? Não só do jovem, dos pais, porque eu falo que é um projeto da família, né? Todo mundo envolvido. Né? Você também tem, né, 2 filhos, uma recentemente entrou na faculdade, eu também tenho o meu que está caminhando para esse momento, e eu falo com ele, falei, é um projeto, nós temos um projeto aqui.
né? Exato. Inclusive tem essa questão dos pais também, que depois a gente fala. É muito. É muito bom que você está trazendo, Raquel, porque é quem você falou mesmo. Eu acho que eu consigo falar com, por estar nessa fase, falar com um pouco de, vamos dizer assim, de experiência, né? Não é nem de propriedade, de experiência, porque a minha filha Letícia, ela se preparou um ano inteiro para fazer direito. Uhum. Né? Ela se preparou todo um ano com aulas extras para prestar vestibulares para fazer direito. Uhum. Ok. Até que eu comecei a perceber lá dentro de casa, falando isso, né, a quebrar os coaches de carreira que uma hora que estiverem assistindo essa live, poder um dia saber que o pai e a mãe, talvez um pouco mais presente, repare quando o filho começa a mostrar algum comportamento que não é o comum, não é o de rotina. E foi exatamente o que a Letícia apresentou. Ela apresentou um comportamento de um estado de nervoso muito grande, né, uma ansiedade extremamente escalada. E eu acabei comentando com o Clóvis, eu falei, olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa com a Letícia, a gente tem que conversar com ela para saber o que é. Mas ela não está dentro de um padrão normal. E quando a gente foi conversar com ela falou, olha, está muito difícil para mim, mas eu acredito que eu vou ter que falar para vocês. Eu acredito que eu não quero fazer o direito. Eu falei, uau, né? Porque foi um empenho tão grande de um ano, foi tanto estudo, era quase que uma certeza absoluta. E eu falei, filha, mas como é que você descobriu isso? Ela falou assim, não sei. Não sei, eu sei que quando eu cheguei na reta final, eu comecei a conhecer mais, ver mais, saber mais, e quando eu me vi dentro dessa profissão, eu falei, não é para mim. Então, olha que barato, né? Você fala assim, como assim não é para você, né? Mãe, não é. Eu falei, bom, filho, olha, primeiro que eu e seu pai, a gente está aqui como não influenciadores, mas incentivadores, né, da sua escolha profissional. E mesmo que você tivesse feito, viesse se arrepender, como a gente conhece muita gente que se arrepende, né, seria uma pena, porque o tempo é um recurso que a gente não recupera, né, porque quando a gente pensa no dinheiro, né, quando a gente pensa no tanto de anos, o que será que na verdade acaba pesando mais? Eu acredito que o tempo pese muito, porque o dinheiro, nem que você não recupere, você ganha outro dinheiro. Agora, o tempo não. O tempo é inegociável, né? E quando eu vejo as pessoas falando assim, os jovens, eu comecei, me arrependi e parei, eu acho muito triste. Por exemplo, o curso que ela escolheu foi algo completamente diferente, né? Mas ela falou, mãe, eu fui estudar o que esse curso oferece, e ele oferece exatamente aquilo que eu me vejo dentro fazendo, né? Que é fora de uma rotina, é fora de um padrão, é fora de uma regra, que é publicidade e propaganda. Então eu posso criar o quanto for, mas eu nunca vou estar, eu vou estar criando o tempo todo, mas eu nunca vou estar criando a mesma coisa. E isso foi muito legal, isso foi muito bom, porque realmente nisso, como mãe, eu acabei enxergando ela também. Então isso foi muito, muito bacana mesmo. Mas agora que a gente já está quase no final do ano, passou as férias, né? Tem metade da sala. Olha só. Ou Poxa seja, vida. metade desistiu, né, Raquel? Aqueles 6 meses Poxa. acabou, não se recupera mais. O que você já trouxe, eu sei que você já trouxe, Raquel, muita informação muito importante no quesito de dizer assim, olha, a gente tem muita informação, você tem como ter acesso, você tem como pegar e ir atrás, tem como conhecer, você tem como saber, né? Mas será que isso está tão claro assim hoje para os jovens? O que você fala para a gente sobre isso? Do que eu tenho acompanhado, depois até se a Débora quiser colocar também, mas do que eu tenho visto e atendimentos,
é interessante, porque eles são super tecnológicos para as coisas deles. Agora, quando você coloca para, por exemplo, pesquisar sobre o curso ou a universidade, eu lembro que teve uma sessão com uma coach que eu realmente eu naveguei com ela online, né? Então eu abri, aí eu tive que ensiná-la a fazer essa pesquisa. Então, eles não sabem, na verdade, porque muitos, inclusive eu vejo isso pela família, fala assim, ah, fica tranquilo, viu? Se dessa vez não der certo, você desiste, e aí você começa outra coisa. Eu vejo... Olha, o Max, só um pouquinho, muitas pessoas entraram, pessoas muito legais aqui, a Cris, a Niva, Maria Isabel, obrigado, viu, gente, que vocês estão aqui. Bem-vindo. Então, Max, eu vejo que também existe por parte dos pais isso, sabe? Uma coisa mais tranquila, assim, de que não tá forçando uma barra. Pode deixar, meu filho, tudo bem, se não der certo, se não for legal, você muda. Existe isso, o que colabora para que eles não se envolvam tanto com o assunto. E também existe essa questão de que eles realmente eles não sabem como dar o primeiro passo, como pesquisar sobre isso. É impressionante. Eu falo, eles são super tecnológicos para as coisas deles. E uma coisa que eu vejo bastante é isso que eu comentei, Max. A casa, a família. Eu penso que não existe assim uma conversa, um incentivo bacana, não uma pressão, mas para falar da importância, né, desse momento, pesquisar, se envolver, mas assim, falar de uma maneira bacana, não de uma maneira que vai afastar. Porque eu comento com os meninos, né? É a primeira grande decisão da vida deles, né? É a primeira grande decisão da vida deles. E os pais se afastam um pouco, né? É saudável afastar para que eles tenham esse momento, para eles, né? Ah, escolha eu quem vou escolher, né? Para os pais não influenciar. Mas eu vejo que muitos se distanciam muito dos filhos. E eu vejo que isso muitas vezes... Oh, peraí, alguém falou aqui, Raquel, você chama os pais para conversar? Sim, tem um momento em que a gente conversa, sim. Mas então, eu vejo isso, que muitas vezes existe um distanciamento muito grande. E aí eles não sabem o que fazer. E eles também não sabem como pedir essa ajuda. Eu vejo isso também, sabe? Não sei se respondi o que você falou aí, o que você Sim, colocou então, aqui. estou pensando assim, não, que nem a Ana colocou aqui, que se você conversa com os pais, você já disse que sim. E responde uma coisa para mim. Você falou assim que sente nesse momento um afastamento dos pais Alguns para sim. alguns sim, né? E outros, eu acho que pode ser. Eu quero que você me corrija se eu estiver falando alguma bobagem. Outros pressionam por uma escolha dele. Se Existe a você influência, né? Isso a gente pode até conversar, mas vamos para a gente não sair dessa questão que você trouxe, dos pais se distanciar muito. Quando você tem uma oportunidade de sentar e conversar com esses pais, para que eles ajudem nessa escolha acadêmica, nessa escolha profissional, o que é que você fala para eles? Falo justamente essa questão de estar próximo, sem essa pressão, sabe essa cobrança chata? Já decidiu? Já resolveu? Já está pesquisando? Sabe? Sem essa cobrança chata. Conversar, apoiar. O que acontece muitas vezes, o jovem ele chega e ele fala, essa semana, a cada semana ele fala uma escolha que ele vai fazer. Certo. Essa semana, é direito. Depois existe tanto esse jovem que ele oscila muito, como aquele que foi o meu caso, que fala que não existe nada para você fazer. Nada existe para mim. Não vou fazer graduação. Isso foi o que aconteceu comigo.
Depois eu conto essa história. Mas, então o que que acontece? Quando o jovem ele traz alguma novidade, então, que ele vai falar de algo em que ele se interessou, por mais que o pai ache algo muito nada a ver, apoia, sabe? Acolhe. Oh, meu filho, é astronomia? Ah, sim, mas me conta então, por que você escolheu? O que que você tem pesquisado? Acolher, apoiar e não criticar. Não é verdade? Então, essa postura vai manter o quê? Os pais próximos, porque, na verdade, eles querem os pais próximos, mas não querem aquela cobrança chata, sabe? Então, está por perto. E aí, você tem pesquisado? Se, por exemplo, não está em um processo de coaching, né? Não, a pessoa não está fazendo o processo de coaching, mas tentar procurar, conversar. Olha, tal coisa, você comentou comigo que você estava achando legal engenharia, que você pesquisou, igual o meu menino chegou, ele que sempre falou de medicina, ele chegou e falou, mas eu tô achando legal engenharia mecânica. Eu falei, é mesmo? Bacana, vamos pesquisar. Olha, seu avô sabe bastante coisa, vamos ver algum engenheiro mecânico, então, que ele conheça para a gente conversar, sabe? Ele saiu completamente, né? Tô dando um exemplo aqui. Ele saiu completamente do que ele tem falado, mas eu podia chegar e falar, mas meu filho, não era medicina? O que é que você mudou agora? Isso, o que aconteceu na sua cabeça, sabe? E sim, não é verdade? Sim, acolher, procurar entender o porquê disso. Eu falo, está apoiar, acolher, estar próximo de uma maneira legal e não criticando. A gente tem que policiar, né? Às vezes é fácil falar aqui, mas a gente tem que se policiar, né? Raquel, eu tenho mais que um filho e eles, mesmo sendo o mesmo pai da mesma mãe, eles são diferentes. E você acaba sabendo sobre cada um deles, né? Como cada um age perante qualquer coisa. Então, assim, só dar boa noite, Eduan, o Clóvis que entrou, a Valéria, a Rose Sá, agora o Lucas, sejam todos muito bem-vindos. O papo está muito interessante. Fala só uma É o coisa para Lucas? É o seu Lucas ou não? Que legal. Não é o meu Lucas, que eu tenho o Lucas também. Então é assim, você falou que você aconselha eles a apoiarem, acolherem e tal. Mas se você tivesse que dar um conselho, você tivesse que dar um conselho de ação para esses pais, né? Porque, como eu te falei, tem pais que têm mais do que um filho, eles sabem como cada filho sabe que tem filho. Meu pai falava isso sobre eu e minha irmã. Então, meu pai falava assim, filha, apesar de você ser caçula, a gente sabe que você sozinha se vira. Se você ficar sozinha no mundo, ele falava isso, eu e ela solteira na época, se você ficar sozinha no mundo, você não se perde. Não se perde, ele quis dizer assim, você não fica à mercê de ninguém. Já é o contrário, sua irmã, que é a mais velha. Ele falou, então a gente fica mais assim com ela por conta disso. Né? Então a gente sabe. Se além do conselho, Raquel, o pai e a mãe perceber no filho que ele precisa não só desse acolhimento, dessa não crítica, desse apoio, se for para ele tomar uma ação, qual ação mais branda, uma ação bacana, algo que ele pudesse fazer junto com o filho para ajudar ele nessa decisão? O que você falaria? Olha, algo para fazer junto com o filho, que eu acho bem bacana pegar um momento interessante, que então está na internet também, que o filho está na internet, ou eles começaram a conversar sobre isso. O que eu acho bem interessante e o que eu já fiz com o meu filho também é pesquisar junto. Pesquisar junto o curso, uma universidade, já visualizar uma universidade bacana, entrar nessa universidade, ver o que a universidade oferece. Você começar, então,
a se interessar genuinamente por esse momento, sabe? Viver toda essa história, pesquisar junto. Isso, sabe? Encontrar uma maneira interessante para pesquisar e dessa maneira você incentiva. Você menos espera, ele aparece com uma outra coisa que ele pesquisou. Uma coisa para fazer junto, assim, eu acho bem legal isso. No meu tempo não existia internet nem nada, e quando eu cheguei para o meu pai e falei que não ia fazer nada, que ele deu um pulo, né? Arregalou o olho desse tamanho. Ele, da maneira que ele pôde, ele comprou que aquelas fitas VHS, comprou várias fitas VHS e tal, e sentou comigo e foi assistir lá comigo, entendeu? Então, assim, a gente hoje tem a internet, então encontrar um momento, alguma brecha, para poder fazer isso. Isso eu acho bem legal fazer junto. Agora, existe também a situação que já chegou até mim, falar, eu não sei como ajudar. Ou então, meu filho, não estou conseguindo chegar até ele para poder ajudar. Aí, então, eu recomendo mesmo buscar, né, alguém especializado, né, para poder ajudar, um profissional especializado para que esse momento seja tranquilo e não com tanta aflição e ansiedade, né? Então, aí, o processo de coaching pode ajudar muito também. Então, é isso que eu aconselharia. O pai tendo essa oportunidade, conseguindo chegar ao filho, isso é uma coisa muito legal de fazer junto. Agora, se o pai ele não tem essa facilidade para chegar até o filho, ou ele não sabe, né, como ajudar, ele procurar um profissional especializado. Aí vai ser tranquilo demais, que é para resolver essa situação que eu falo, para ser, já é um momento, ainda mais se for o terceiro ano que a pessoa decide, então, procurar uma ajuda. Tem toda a questão do último ano no colégio, depois tem toda esse conteúdo programático para Enem, você ainda tem mais essa preocupação, né, do que escolher, né, qual vai ser a minha carreira, é muita ansiedade, gente. É muita ansiedade. E aí é para todo mundo, né? Porque o filho fica, o pai e a mãe fica, né? É geral. É isso. Queria agradecer, entraram mais algumas pessoas aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ver direitinho. João Paulo, seja bem-vindo. Sou Caixa Preta, Valéria Chaves. Valéria, Valéria! Que bom. Beijo, Valéria. Pagliato, a Lígia entrou também, que bacana, seja muito bem-vinda, Lígia, que legal, que bom que você está aqui também. E assim, Raquel, olha só, quer ver, Max? Deixa eu só, desculpa te interromper. Aí a Ana, ela colocou aqui, ó. Sim, porque além da escolha tem a pressão da prova e o vestibular, ótimo. E outra coisa que a Valéria falou, isso aí, Valéria. Ó, os pais podem visitar as universidades com os filhos. Isso é muito legal. Muito exatamente. Legal. Mesmo. É engraçado hoje essa abertura que os pais têm, mas eu de verdade acredito que muitos não saibam. Né? Eu e o Clóvis, a gente já faz um trabalho numa escola, que é a escola que nossos filhos, que a Letícia estudou, que o Lucas ainda estuda, né? Que chama Fórum de Profissões. E no Fórum de Profissões, a gente lidar com o aluno do 8º ano, com o CEVAT, do 9º ano, desculpa, e depois o 3º, porque a gente está fazendo até um estudo para ver o que muda e se realmente muda alguma coisa nessa questão dele de escolha profissional. Nossa, então, que assim, bacana! A gente está colhendo dados para trazer esse estudo à tona. Vai ser bem legal mesmo. E a Valéria colocou aqui, ajudar no encontro de profissionais que exercem profissões que os filhos desejam, exato. Isso mesmo, Valéria. Que até o que eu comentei, que eu fiz com o meu filho mesmo, né? Já que ele trouxe essa nova demanda aí, para a gente conversar com um profissional, exato. Que pega muito, né? A gente está falando aqui sobre profissão, escolha profissional, coach de carreira, a importância de um profissional
especializado na área para orientação tanto desse jovem quanto dos pais. Mas tem uma coisa bem também que eu acredito que é extremamente delicada, que eu senti isso, não tem nenhum ano ainda, e eu acho que é extremamente delicada, porque querendo ou não, é o fechamento de um ciclo. Todo ciclo, quando se fecha para se iniciar outro, você passa por um momento de luto, né? Então, mas o jovem tem esse luto, que eu acredito que onde os pais precisam estar extremamente antenados, ele vai para outro ambiente, com outras pessoas, com outros pensamentos, com outros costumes, que pode não ser mais os mesmos. E isso é um novo começo, é um novo ciclo, mas um outro que ele está há trocentos anos, né? Uns 12, 13 anos no mínimo, se ele não repetiu nenhuma série, ele se rompe. Não é mais aquele lugar, não é mais aquele ambiente, não é mais aquelas pessoas. Então, eu acho que isso também é algo que tem que ser extremamente cuidado, extremamente olhado. Não esquecer que o jovem está rompendo um ciclo, né? E nesse ciclo se tem um luto, né? Então, eu acho que é O que eu ia comentar também, Max, o que eu ia comentar também é que, por exemplo, eu que moro numa cidade pequena, vai embora. Bom, meu filho ele vai embora. Então vai mudar de casa, vai estar longe dos pais também. Também tem esse outro, para quem tem essa situação, é mais delicado ainda, né? Até falo que é o preparo dos pais também. Olha, o Clóvis colocou aqui, a Ana colocou de repente outra cidade, que é o que a Raquel está colocando agora, né? E o Clóvis, Olha. assim, com a Letícia esse luto foi muito visível, mas foi mesmo. Né? Para a gente, eu acredito que não foi tão intenso quanto para ela, porque a gente continua levando o Lucas na mesma escola, então a gente continua vendo os mesmos professores, as mesmas pessoas. Por exemplo, se ela tivesse decidido fazer isso em outra cidade e quem sabe em outro país, esse luto não era só dela, era nosso também, né? Sim, então, por mais assim, tanto se ouve falar em coach de carreira, tanto se ouve falar no profissional coach e a especialização, gente, é muito sério. É um negócio seríssimo. E esse profissional, ele pode simplesmente trazer uma leveza para esse momento, entendeu? Por meio de processo, por meio de técnica, por meio da competência, trazer uma leveza para esse jovem, para essa família, incontestável. O que eu aprendi dentro do coach de carreira é exatamente isso. Que essa leveza, esse olhar, esse agir com naturalidade em meio a tudo isso, pode deixar de ser tão doloroso a partir do momento que você sim contrata um coach de carreira. Foi isso que eu percebi ao longo dos meus estudos, né? Então, assim, hoje eu acho que é extremamente importante um profissional que ele já deveria entrar aí vamos dizer assim, na receita, nas despesas do pai e da mãe, né? O coach de carreira, entendeu? Porque a importância é muito grande. E que nem a Rose colocou, esse tema é muito relevante para a família. Não observa. Exatamente. Com exatamente. certeza. Tá falando. Com certeza. Muitos não observam mesmo. Conta para a gente um pouquinho, então, da sua história de você. Por que você decidiu ser coach de carreira? Bom, vamos lá. Logo quando eu fiz a minha formação, vamos colocar básica. Certo. Antes de eu iniciar, eu lembro que eu via já uns vídeos e as pessoas falavam, poxa, tem que ter um nicho, tem que escolher um nicho de atuação, já existia isso lá atrás. E eu pensava, poxa, o que eu poder, né? Onde que eu poderia direcionar o meu trabalho? E comecei a pensar muito, e eu não sei, assim, eu falo que veio, né, na minha mente, sopraram no meu ouvido. Justamente como eu sempre gostei, fui sempre assim, uma mãe muito presente, como você também, Max, que eu sei disso.
Então, eu sempre gostei desse ambiente escolar, né? Sempre gostei muito, né, de acompanhar. E disso me veio pensamentos, o que eu poderia contribuir, como eu poderia contribuir. Era sempre isso o que eu pensava em todo esse momento que eu acompanhava meu filho de perto. E eu me lembrei muito desse momento, da escolha profissional. E eu falei, poxa, é aí que eu vou poder contribuir. Então, na verdade, eu pensei primeiro, como o Maurício fala, né, no meu subnicho, e depois veio o maior aí, a especialidade, né, que é o coach de carreira. E então foi dessa maneira, eu pensando como da minha história, como que eu poderia contribuir. Então, aí dessa maneira eu decidi atuar como coach de carreira, então também trabalho com adultos para mudança, né, de carreira, porque eu também passei por uma mudança de carreira, e também com os jovens na fase da escolha profissional. Faz muito sentido para mim poder ajudar, porque para mim foi muito complicado esses dois momentos, tanto a escolha profissional como depois fazer a mudança de carreira. Então a gente já sentiu na pele, então poder contribuir hoje para mim faz muito sentido. Fico assim extremamente feliz. E é Poxa, isso, foi assim que eu escolhi. que bom. E uma Dessa necessidade maneira. para mim, Raquel, de uma necessidade. Bem-vindo, Garcês. Vocês também, incrível. Oi, Garcês! Verdade, verdade. Grande profissional, a Raquel também. Então, Oi, fala gente, obrigada. uma coisa pra gente, Raquel. Um medo que você percebeu do jovem, qual é? Tem algum? Existe? Medo. Sabe ou existe, ele não sabe? Desse Eu, jovem. o que eu vejo muito é a insegurança. A insegurança, sabe? Esse medo, e se eu escolher e não der certo? Isso Hum, existe, sabe? Isso existe muito. E se o que eu escolher não der certo? Né? Essa insegurança. Olha lá o Clóvis atentando aqui. A Max é linda, sim. É linda mesmo. papo sério aqui. Pois é, Clóvis, qual é que é? Ai, é. Mas então, eu vejo isso, sabe, Max? Esse medo de e se eu escolher e não der certo? É até algo que a gente passa para eles também. Poxa, essa escolha que você vai fazer também não é que é para você carregar essa cruz a vida inteira. Calma, ok, o mundo muda, a gente muda, dependendo, a gente vai começar a graduação e nesse momento todo a gente muda e a gente decide fazer uma pós-graduação que te leva para um outro viés de estudo, sabe? O mundo muda e a gente muda e também passar isso para eles. Calma, você está dando o seu melhor para você fazer uma escolha acertada. Ok, ok, mas também se não der certo, o mundo não vai acabar. Dá para a gente fazer o recálculo da rota, que eu gosto de falar, né? Como eu também fiz o recálculo da minha rota. Mas se eu posso me dedicar, me envolver ao assunto para fazer a minha primeira escolha mais acertada, por que não? Entendi. E se você, Raquel, pudesse, vamos dizer assim, dar um conselho agora para aquele que ainda. Um conselho. Agora vamos assim, ó. Fala para mim um conselho que você daria para a escola. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Esses 5 anos que a gente está acompanhando essa escola, eles todos os anos eles fazem exatamente o que nós coach fazemos, melhoria contínua. Ainda assim, eles conversam com a gente que, ainda assim, eles sentem que parece que não atendeu esse aluno na sua plenitude. Por quê? Porque o aluno tem muitas dúvidas, o jovem tem muitas dúvidas. Então, você vê que todos os anos eles trazem algo diferente, eles querem alguma inovação, mas ainda assim é como não satisfazer essa escola.
Que conselho você daria para essa escola que só tem até o terceiro do médio? Entendeu? O que ela poderia trazer de novo para ajudar ainda mais esses jovens? Olha, eu não sei aí nesse colégio como que funciona. Eles iniciam o colégio, ou será que o trabalho desde o primeiro ano, segundo? Eu não sei. Bom, o que eu tenho visto é que existe algum trabalho mais intenso só no terceiro ano, nas escolas. E o ideal, então, é a gente começar, então, vamos colocar desde o primeiro ano, a gente fazer um trabalho gradual, que também é a nossa vocação, a gente fazer a nossa escolha certa, não é da noite para o dia, não é hoje à noite que eu vou entrar aqui na internet e aí eu já vou ter a certeza. Não é assim, eu falo com os meninos. Né? Leva tempo para eu ir amadurecendo essa ideia e eu fazer uma escolha consciente. Então, nas escolas, o meu conselho é, desde o primeiro ano, ter um trabalho direcionado, sabe? Tomar tempo mesmo, que na verdade é um investimento isso, sabe? Eu não sei como criar, às vezes na parte da tarde, ou realmente criar, já pensou se criasse uma disciplina para isso? Olha Seria aí. muito incrível. Olha aí. Seria muito incrível. Se tem pessoas que vocês falou que temos que gerar para eles uma consciência para a Ciência pesquisa. para pesquisa. É isso mesmo. Mas o que você trouxe assim, Raquel, tomara que alguma escola se interesse e assista essa live, né? Porque eu acho que você deu uma dica muito bacana, essa dica de você pegar e começar a fazer esse trabalho com o jovem de uma maneira como se fosse uma homeopatia, vamos colocar assim, né? Isso, algo consistente, não levar uma coisinha aqui, daqui um tempão levar alguém, não, algo consistente, sabe? Não algo espaçado, sabe? Só ir lá conversar e depois de um tempo para sentir que fez algo por eles, sabe? Ah, não, veio alguém e falou com eles, sim, sabe? Sim, ou como você comentou no início da live, né? São 30 dias de hoje para o Enem. Sim. Como, e você já perguntou para o jovem, que nem você encontrou hoje, né? Falou, e aí, que profissão? Poxa, ainda não sei. É triste isso, né? Porque na agonia desse também não saber, não se decidir, também pode tomar um passo errado por pressão emocional, por uma pressão da escola, por uma pressão da família, e que pode ser muito decisivo na vida dele, né? Porque eu brinco assim, eu falo com meus filhos assim, ó, isso é tão sério, eu acho essa questão de carreira tão séria, porque assim, eu brinco com meus filhos assim, criança, você tem 10 anos da vida, passa rápido. Então, até 10 anos você é criança. Vai dos 11 aos 20, você é um adolescente. Dos 20 aos 60, você é um adulto. Falo, cara, é tempo pra caramba. Um adulto que você tem que olhar a verdade como ela é, enfrentá-la, abraçá-la, viver com ela, né? Transformar. Eu falei, pensa quanto tempo que se você é adulto. É tempo pra caramba para você tomar uma decisão errada. E se você toma essa decisão profissional errada, uau, é muito tempo. Né? A Valéria colocou assim, esse momento pode mudar os rumos para que o jovem define seus critérios de decisão. Com certeza. Aí, ó, o Cláudio está colocando, ainda dá tempo para o Enem. É verdade, ainda dá tempo. Mas, se essa escolha está mais madura, a gente sabe que ela, que nem da Letícia, né? Esse um ano que ela ficou se preparando, por exemplo, a nossa filha, eu achei que foi extremamente válido. Foi muito válido. Foi válido pra caramba. Por quê? Porque ela era apaixonada pelo direito, dizia que queria fazer o direito, e quando chegou na hora H, ela falou, não quero, descobri agora que não quero. E se ela não tivesse feito esse preparo? Seria mais uma aluna, né? Seria mais uma Iria aluna. iniciar, né, iniciar o curso e fazer parte
daquela estatística, eu até coloquei no Instagram, coloquei no feed, 30%, né, dos jovens que passam, eles ou eles mudam, né, ou eles desistem ou pedem transferência interna antes de 2 anos, né, cursando. Então é uma estatística muito alta mesmo. Né? Então você imagina, com certeza no meio do ano ela teria virado para mim, mãe, eu acho que não é isso que eu quero. Eu sinto muito, eu de verdade já senti muito, talvez nem tanto pelo dinheiro, né, mas pelo tempo. O dinheiro você perdeu, é inevitável, mas o tempo é negociável, né? O tempo você perdeu. Então, Raquel, você queria falar mais alguma coisa? Eu acho que a Raquel falou do jovem, a Raquel falou dos pais, a Raquel deu conselho para os pais, a Raquel deu conselho para o jovem, a Raquel deu conselho até para a escola. O que a escola deveria fazer? Raquel, você trouxe contribuição pra caramba. Eu tenho convicção que quem assistiu essa vai sair pensando, bolando, tendo muitas coisas aí que fala, poxa, eu posso fazer a tempo, deixa eu correr um pouquinho. Com certeza, quem assistir depois também vai ter, eu tenho certeza que vai ter esse tipo de sentimento. Te agradecer demais de você ter aceito o convite, né, de você estar aqui, ter trazido todas essas contribuições. Você tem mais alguma coisa para falar? Tem alguma coisa que você queria deixar, sim, para a gente hoje? Bom, se acaso tiver aí algum jovem, ou se tem aí papai, mamãe aí de jovens, eu falo, e é o que eu tenho falado bastante para um grupinho que eu estou atendendo, o meu envolvimento e o meu comprometimento com esse momento é que vai fazer toda a diferença. A gente vê muitos jovens assim, não tão comprometidos, sabe? Mas a gente pensar que esse momento, eles se dedicarem para eles se conhecerem, para eles pesquisarem, para eles verem que, sabe, uma nova oportunidade, um novo momento vai acontecer na vida deles, para eles se empolgarem com isso. É isso que eu queria deixar, sabe? Para eles se envolverem, se comprometerem, que é um momento muito especial, muito especial. E é isso, e também, se não está sabendo como dar o primeiro passo, conversa com o pai e com a mãe, procura ajuda, não fica sofrendo sozinho, cheio de ansiedade, né? Sem saber o que fazer. Compartilha, né? É isso. Que bacana. Gratidão, viu? Foi muito bom. Eu que agradeço. Foi muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Obrigada a todo mundo que está aí com a gente. Verdade. Gratidão a cada um de vocês. Foi muito bom mesmo. Né? Eu vou falar com a mãe que a filha está no mês de outubro, né? Uma filha na faculdade. Foi muito importante, porque ela ficou muito nervosa para contar para a gente a decisão dela. E eu acho que teve uma frase que eu falei para ela que foi para a Raquel, da aflição dela, tudo. Na época, me aconselhei com a Raquel. E eu falei assim, Raquel, a Letícia, eu falei para a Letícia, filha, você não precisa ficar nervosa, porque o que eu e seu pai queremos é ser incentivadores na sua escolha profissional e não influenciadores da sua escolha. Né, que são coisas bem diferentes. Muito, muito diferente. E hoje muito feliz porque ela fala assim, mãe, a cada aula que eu tenho, a cada matéria, a cada coisa que eu aprendo, eu tenho mais e mais e mais certeza de que eu estou no caminho certo, que eu não tinha escolha melhor a fazer. Delícia. Né? Então, isso aí é bom demais. Isso aí é uma delícia. Muito bom. Pessoal, gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus. Raquel, sua linda. Muito, muito obrigada, viu? Foi muito, muito bom. Todos fiquem com Deus, tenham uma boa noite e até a nossa próxima live. Ok? Até,